E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Então, continuando nossas aulas práticas gravadas aqui no Histology Guide, nessa aula vou falar então do esôfago, do estômago, do intestino delgado, do intestino grosso e da junção reto-anal. Então, tem várias lâminas, né? Provavelmente essa aula então vai ser dividida em várias aulas. Então, eu vou começar falando do esôfago. Como a gente sabe, o trato gastrointestinal ele é importante para a digestão e absorção dos nutrientes que vão ajudar aí, naturalmente aí, no crescimento, desenvolvimento das nossas células ao longo da vida. Além disso, o trato gastrointestinal ele é meio que uma porta, né, uma barreira, melhor dizendo, entre o meio externo e o meio interno, já que os alimentos que entram no nosso organismo, né, eles vêm então sendo quebrados, digeridos ao longo do trato gastrointestinal e, eventualmente, bactérias, micro-organismos podem adentrar também nesse processo. A gente vai observar sempre, associado ao trato gastrointestinal, uma presença ali de tecido linfóide, células de defesa, que estão ali preparadas para iniciar uma reação de resposta, uma reação inflamatória, caso algum desses micro-organismos chegue de fato a invadir a parede, né, do trato gastrointestinal. Em relação a essa parede, é o que vou chamar bastante atenção nessa aula de hoje. A parede do trato gastrointestinal ela é dividida basicamente em 4 túnicas. A primeira lâmina que eu vou falar vai ser a lâmina de esôfago. Então eu vou entrar aqui na lâmina de esôfago para tentar até mostrar um pouco sobre essas túnicas. A primeira túnica do lado interno para o externo vai ser a túnica que a gente chama de mucosa, tá? A túnica mucosa ela vai compreender então a presença de um tecido epitelial. A gente pode ver no esôfago aqui que ele é bem espesso, tá? Esse tecido epitelial do esôfago vai estar juntamente com um tecido conjuntivo que nós vamos chamar de lâmina própria e uma camada muscular que nós vamos chamar de camada muscular da mucosa, né, vão estar associados aí à túnica mucosa. Então, vou dar um aumento aqui para a gente poder observar melhor, né, essa estrutura no esôfago. Aqui, ó, nós podemos ver o tecido epitelial, que ele é classificado em tecido epitelial estratificado, pavimentoso, não queratinizado. Esse tecido epitelial ele reveste então toda a estrutura interna aqui do esôfago e o fato de ser estratificado se deve à característica dele de ser mais resistente. É por aqui que vai passar o alimento que foi deglutido na cavidade oral. Esse alimento ele já está porcionado, lubrificado, né, pela saliva, mas ele ainda tem grandes pedaços, grandes fragmentos ainda, que vão ser mais quebrados, mais digeridos no estômago, no intestino. Então o esôfago precisa ser um pouco mais resistente à abrasão aí desse alimento que vai cruzar toda a sua extensão. É um órgão, né, relativamente extenso, tem cerca de 20 a 25 centímetros de comprimento, né, então que vai conectar aí a faringe até o estômago. Né, então o alimento vai passar todo esse trajeto e ele vai seguir, então, desde a faringe até o estômago com esse epitélio aí estratificado, pavimentoso, não queratinizado. Bom, além disso, a túnica mucosa também vai ter uma lâmina própria, que é um tecido conjuntivo frouxo, e a gente tem nessa lâmina própria também muitas células linfóides, né? Então a gente tem aqui alguns linfócitos, além do tecido conjuntivo, a gente vê mais vermelhinho aqui. Bom, então a gente pode ver aqui a lâmina própria, né? Então o tecido conjuntivo, mais uma vez aqui bem avantajado. Além disso, nós vamos ter também as células linfóides, como eu já tinha mencionado, o papel de proteção que essas células vão precisar exercer na parede do trato gastrointestinal. E abaixo da lâmina própria, que é a camada muscular, que no esôfago, essa camada muscular da mucosa ela é mais desenvolvida. Esse tecido muscular, então, está dentro da túnica mucosa, por isso que ele é chamado de camada muscular da mucosa. Abaixo dessa camada muscular da mucosa, já vamos iniciar, então, a túnica submucosa. A túnica submucosa ela tem um tecido, ela é rica em tecido conjuntivo denso não modelado. Tá? Toda essa região aqui que a gente tirar o zoom, nós vamos ver uma área mais avermelhada, né? Esse é tecido conjuntivo denso não modelado. Então toda essa área é a submucosa. Daqui da camada muscular da mucosa até o epitélio é a túnica mucosa.
E abaixo da túnica submucosa vai vir aqui a camada muscular, tá? Então, vou falar um pouquinho da submucosa, que tem esse tecido conjuntivo denso não modelado. Aqui também nós vamos encontrar parte de ductos, né, que a gente vai ter glândulas na submucosa. Vamos ter vasos sanguíneos, vários vasos sanguíneos, a região bastante irrigada. Bom, o que eu chamo mais atenção também para essa túnica submucosa vai ser uma exceção a uma regra geral do trato gastrointestinal, né, que vai ser a presença de glândulas. Então, a gente vai identificar aqui glândulas mucosas, né, bastante presentes aqui no esôfago. Elas vão produzir um muco, que a intenção desse muco, principalmente, vai ser a proteção da superfície, né, do tecido epitelial aqui contra a acidez do estômago. Então aqui a gente tem glândulas mucosas. Essas glândulas, elas vão, aqui tem por exemplo, um corte transversal de um ducto, ele vai transportar então esse muco produzido aqui para a superfície aqui da luz do esôfago. Essas glândulas na submucosa, elas são vistas apenas no esôfago e no duodeno, como a gente vai observar. Então, uma forma de vocês identificarem que se trata da estrutura do esôfago vai ser submucosa contendo glândula, então aqui as glândulas esofágicas, e o epitélio, né, na mucosa aqui são epitélio estratificado pavimentoso. Isso são pontos-chave para ajudar vocês a identificar que se trata aqui de um esôfago. A gente tem ainda, abaixo da túnica submucosa, nós vamos ter aqui ainda a camada muscular, ou túnica muscular, que na verdade é feito de várias camadas, né, de músculo liso, e no caso do esôfago aqui também temos músculo esquelético. Então, o esôfago é como se a gente dividisse ele em 3 terços, e a gente tem ali no primeiro terço, né, o terço mais próximo à faringe, você vai ter uma predominância ali, basicamente, de tecido muscular esquelético. A gente pode ver a diferença desses dois grupos de tecido muscular, até pela tonalidade aqui. Aqui, esse cor mais intensa, né, a eosinofílica, vai ser o tecido muscular esquelético. Por outro lado, menos eosinofílico, né, vai ser o tecido muscular liso. Então, essa região aqui dessa lâmina que a gente está avaliando, trata-se de uma região mais mediana do esôfago. Então, aqui o terço médio do esôfago, ele vai ter uma mistura de tecido muscular esquelético e também tecido muscular liso. Reparem como é uma camada muscular bem desenvolvida, né? O esôfago é um órgão bastante muscular, até porque ele ajuda na propulsão desse alimento da cavidade oral para o estômago. Ele vai ter aqui, então, 2 camadas de tecido muscular, uma camada chamada de circular interna e uma camada chamada de longitudinal externa. A gente vai identificá-las pela disposição das suas fibras, aqui acho que é bem nítido, que daqui para baixo, né, nós temos a circular interna e daqui para cima a longitudinal externa. Entre elas tem essa estrutura aqui, que são os plexos nervosos do sistema nervoso neuroentérico, ou sistema neuroentérico, tá? Esses plexos aqui, então, são chamados de plexos de Auerbach e vão ser importantes aí na estimulação desse tecido muscular para a contração e, naturalmente, para os movimentos, a motilidade gastrointestinal. Isso vai ser observado em todo o trato gastrointestinal, a presença desse plexo de Auerbach, ou plexo mioentérico. Existem também alguns plexos na túnica submucosa, e vai ser chamado de plexo submucoso. Então, basicamente, sobre o esôfago é isso. Se a gente for observar, tem uma pequena diferença na estrutura do esôfago, à medida, dependendo da altura em que você tem o corte da lâmina. Uma diferença que a gente pode observar é que, por exemplo, no terço final dele, próximo ao estômago, nós vamos ter basicamente aqui apenas tecido muscular liso na sua túnica muscular, tá? E em relação às glândulas, né, vai ter uma maior presença de glândulas na túnica submucosa, para proteção até do refluxo gástrico que vai acontecer aí próximo à região do estômago. O que a gente tem no esôfago aí? A gente vai ter também túnicas que revestem, né? Deixa eu entrar aqui, ó, nessa região. Dá para ver um pedaço dessa túnica, que é então revestido de tecido conjuntivo, um tecido às vezes conjuntivo que vai representar a túnica adventícia. Podemos ter também no esôfago túnica serosa, depende muito da região. Quando a gente está mais próximo da região cervical e torácica, nós vamos ter a presença de uma túnica adventícia, porque a túnica adventícia ela meio que vai unir aí, vai estar interligando a traqueia
junto com o esôfago. Então, a adventícia que está lá, que a gente vê na prática de traqueia, é a mesma adventícia que também vai se ligar nessa região aí com o esôfago, né? Então, ventralmente, em relação à traqueia, você vai ter aí a túnica adventícia revestindo todo o esôfago. Agora, na região mais abdominal, nós não vamos ter essa túnica adventícia, mas sim a túnica serosa, ok? Então, pessoal, sobre o esôfago, basicamente é isso. Bom, se você gostou desse vídeo, se eu te ajudei, comenta aí, compartilha com os colegas, dá o like aí, que ajuda no crescimento do canal e desse vídeo também para que ele chegue a mais pessoas. Um abraço para vocês e bons estudos!